Apresentação de slide. Se vocês em algum momento quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, mas só não, de repente pode abrir o microfone e perguntar, pedir licença, pode perguntar, ou se quiser deixar para o final também pode, mas pode interromper a qualquer momento. Vocês enxergam bem aqui os slides? Ok? Tá bom. Vamos lá, pode passar para o segundo slide, Girona. Então, aqui nós vamos trabalhar algumas questões. Vamos primeiro recordar algumas coisas que pode ser que para vocês sejam bem sabidas, né? É bom recordar se não lembra ou, no caso, se não sabem propriamente, é hora da gente se aprofundar. Então, vamos recordar primeiro o que é fé, a definição básica, né? A fé é a maneira de tomar posse antecipada do que se espera, um meio de experimentar as realidades que não se vê. Enfim, a adesão pessoal do ser humano a Deus e consentimento livre de toda a verdade que Deus revelou de si mesmo. É um sim a Deus. Como sempre, Deus nos deixa muito livres. Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa fazer uma livre adesão a Ele. Ele nunca nos força a nada, né? Então, sempre esse consentimento é livre. Ele se apresenta, ele se revela e deixa livre para nós fazermos essa adesão. Aqui eu estou falando para vocês, mas é o que vocês depois também vão transmitir para aqueles que vocês preparam, os pais e os padrinhos, né? Só recordando, conversei com o Dagmar, né? Ele me deu a apostila que vocês usam. Eu achei por bem, assim, não seguir lá a apostila, que eu acho que a apostila vocês já sabem de cor e salteado, né? Então, por isso que eu preparei um outro material para que a gente possa ir aprofundar um pouco mais em outras áreas. Então, no batismo, nós recebemos o quê? A fé. Então, vamos recordar, né? Uma virtude teologal infusa. Nós temos aqui, vamos recordar, são 3 virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade. A fé é o que nós vamos trabalhar aqui primeiro. Se a gente for ver, né? Virtude vem lá do latim, são as nossas qualidades, né? No caso, a virtude teologal é uma qualidade que nós recebemos diretamente de Deus e é um para Deus, é um relacionamento com Deus. As virtudes teologais, elas têm essa propriedade de nós nos relacionarmos com a Santíssima Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, no momento do batismo, o que nós recebemos? A graça santificante, a graça que nos santifica. Essa graça santificante, ela vem munida dessas 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Então, é um modo de possuir o que não se vê. Então, aqui em Hebreus 11, nós vamos ter esse versículo, né, que é o modo de possuir o que não se vê. Nós não vemos a fé, mas, pois, pela fé, enxergamos os que os olhos não podem ver, que é o transcendente, que é o próprio Deus, né? A fé é alimentada pelo exercício da piedade, que é cultivar uma vida de oração, pelo qual permaneço em Jesus, está em João 15, 5. E quem permanece em Jesus é seu amigo pela oração. Então, o ser humano, basicamente, nós nascemos para praticar o bem, nós somos criados assim. Então, só para, aqui nós não vamos trabalhar isso, né, mas só para recordar com vocês. As 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Isso que é infundido em nós no batismo, pela graça santificante. E daí nós temos as virtudes cardeais, temperança, justiça, fortaleza e a prudência, que são as virtudes humanas, vem lá do cardo, né? A virtude cardial do cardo são os eixos, as virtudes humanas, que fica entre nós e os outros seres humanos. Então, precisamos diferenciar isso, né? E por isso é tão importante o batismo, porque é infundido em nós essas virtudes teologais, a fé, a esperança e caridade.
Lógico, daí tem as outras 7 virtudes que nós não vamos trabalhar aqui, né? A castidade, a generosidade, a temperança, a diligência, a paciência, a caridade, a humildade, que são outras virtudes humanas que nós temos que, assim, eu falava para as crianças no sábado, lá na escola de Coroinhas, né? É a nossa escadinha para o céu, né? Falando de uma linguagem mais infantil, mas serve para nós também, né? A escada de Jacó, que Jacó teve o sonho, a nossa escada para o céu é ir trabalhando essas virtudes, em detrimento dos nossos pecados. Então, nós vamos fazendo todo esse exercício diário para que nós possamos subir essa escada para o céu. Está claro até agora? Até agora? Tem alguma pergunta? Posso seguir? Se puder seguir, nós vamos para o segundo slide. Pode passar, então, Shiroma. Então, vamos propriamente aqui ver a fé na concepção cristã católica, né, da nossa igreja. Para a concepção cristã católica, a fé é uma virtude, um hábito bom, como eu disse para vocês. Um dom é uma dádiva dada, uma dádiva divina, pela graça santificante, nos é dado. É uma graça sobrenatural infundida, que Deus nos concedeu para que, juntamente com a razão, por isso que fala a razão a partir dos 7 anos, né, entrássemos em comunhão com Ele após a sua revelação. Pela fé estamos unidos a Deus. A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a Ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. A fé dá sentido à vida. Então, nós temos essa ânsia, né? Esse vazio que nós, Agostinho disse, né, que é como um buraco, né, que nós sentimos. Então, nós temos essa necessidade de encontrar um sentido para a nossa vida. Então, pela fé, nós buscamos isso em Deus. Nós damos essa resposta ao próprio Deus. Deus se revela não totalmente, ele se revela pouco a pouco, e nós, nesse processo de revelação, nós vamos compreendendo e encontrando sentido para a nossa vida. Então, a fé é algo que, para o católico, é algo primordial, porque nós encontramos sentido para a nossa vida pela fé. E crer é um ato autenticamente humano. Um passarinho, a onça, a anta, ela não crê. Então, isso é uma coisa nossa, propriamente humana, pois a fé não contraria a vontade e a inteligência. Se você não quer crer, se você não quer acreditar, como um ateu, uma toa, né? Se você não quer acreditar, Deus não vai contrariar esse livre-arbítrio, a tua vontade e a tua inteligência. Isso não vai acontecer nunca. Ao contrário, a vontade e a inteligência cooperam com a graça divina. Então, ter fé é um ato de inteligência que consente a verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Aqui nós vamos falar, né? Uma propaganda antiga, que eu sou do marketing, Tostines vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais. Deus nos dá essa graça por meio do batismo, essa graça santificante, a fé, a esperança e a caridade. Se nós cooperamos com isso, com a nossa vontade e com a nossa inteligência, nós vamos consentindo essa verdade na nossa vida. Então, Deus se move dentro de nós por meio dessa graça. Nós vamos aumentando esse processo conforme nós evoluímos, conforme nós praticamos esses atos de fé. Pode passar, Chico. Então, agora nós vamos evoluir um pouco na questão fé, esperança e caridade. Então, por que são essas virtudes teologais, né? Então, a beleza e os desdobramentos da fé na vida humana. Então, aqui eu coloquei algumas passagens bíblicas, né? Pela fé, nós alcançamos a salvação. Está lá em Romanos. A fé é um meio de acolher a graça de Deus em nossa vida. A fé é assentimento humano, mas é dom de Deus. Então, nós acreditamos como algo humano, mas nós
recebemos como dom de Deus. Alguém abriu o microfone, vai precisar desligar. A fé constrói a esperança e gera a caridade, que por sua vez gera as boas obras. Ok? Esse trecho aqui, pode voltar, Shiroma, ainda estou falando no anterior. Esse trecho aqui é muito importante. Então, nós recebemos essa graça santificante, as virtudes teologais, primeiramente recebemos a fé. Essa fé constrói a nossa esperança. O que é essa esperança? A esperança primordial, essa esperança escatológica que nós dizemos, essa esperança apocalíptica, muitas vezes nós enxergamos o Apocalipse como o fim do mundo, não tem nada a ver com isso, né? Essa esperança do Apocalipse, essa esperança escatológica, é nossa esperança na vida eterna. Então, a fé nos dá essa esperança, que nós vamos ter dor na perda pelo nosso ente querido, mas nós vamos alcançar essa vida eterna seguindo esses passos. Então, essa esperança é que nos move em retornar ao Pai. E vai nos gerar, essa fé, construindo a esperança, vai nos gerar essa caridade, ou um sinônimo para caridade é o amor, que por sua vez gera as boas obras, que são a virtude, o hábito bom, a ação, né? Então, aqui eu peguei um outro trecho de Romanos. Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Isso daqui é muito importante porque nós precisamos aqui entender, né? Essa questão, por que o fulano faz boas obras? Nós podemos fazer boas obras como uma filantropia, que não tem nada a ver com algo relacionado à religião, relacionado à nossa fé e à nossa esperança. A verdadeira caridade, quando nós fazemos algo por amor, sem esperar algo em troca, é fruto dessa construção, dessa fé que nós temos, essa esperança em retornar ao Pai, que vai nos encher desse amor, nos encher dessa caridade. Então, por isso que quem estava na missa no domingo ouviu na segunda leitura, a fé sem obras é morta, que eu dei até o exemplo da nossa campanha, né? Criança, Semente de Esperança. Falei tanto dessa campanha, quanto falei também de levar alimento, né? Que tá precisando, né? De alimento para doar para as pessoas, que a paróquia estava zerada nessa última semana, não teve como doar para as pessoas que pediram. Então, por que por exemplo, os protestantes, eles não têm esse livro de Tiago na Bíblia deles? Porque, para eles, nós somos salvos somente pela fé. Para os protestantes, nós já fomos justificados. Não. Nós realmente, pela fé, nós somos justificados pela redenção de Cristo. Ele morreu na cruz e pagou nossos pecados. Mas ele pede que nós façamos esse caminho de fazer adesão à fé, de ter essa esperança e gerar em nós esse amor que nos faz realizar boas obras, que nos faz ter essas boas ações. Então, é algo assim muito importante compreender, que senão nós ficamos com uma mentalidade protestante. A mentalidade do católico apostólico romano é essa. Nós temos uma fé que gera esperança, que gera amor, que gera caridade, que vai se desdobrar em favor do outro. Isso que vocês fazem, preparando as pessoas para o batismo, né, os padrinhos, os pais, para a criança que vai ser batizada, no caso para os adultos, é uma ação de caridade, é uma ação de amor, né? Então, por último, pela fé alcançamos a conversão, mudança de mentalidade. Então, nós só alcançamos de fato esse ponto da conversão quando nós fazemos uma adesão profunda da nossa fé. Isso é um processo diário que vai durar a vida toda. A fé gera uma conversão adequada, que justifica o ser humano, fazendo-o se comprometer com o reino de Deus. Então, é importante que vocês entendam
esses passos e esse desdobramento que eu quis aqui explicar para vocês nesse slide, né? É como um depende do outro, né? Nós fazemos adesão a esse plano salvífico, a adesão a essa fé em Jesus Cristo. Nós não acreditamos em um Deus desconhecido, não. Nós fazemos essa adesão a Jesus Cristo. A nossa fé é essa. Nós aderimos a Jesus Cristo. Com isso, nós vamos construindo dentro de nós essa esperança em Jesus, essa esperança pelo céu, essa esperança na vida eterna. E com isso vai gerando em nós esse amor por cada um de nós, pelos nossos familiares e por aqueles todos que convivem conosco, pelos nossos irmãos e irmãs. É um processo, né? Um processo que é o processo de santificação. Alguma pergunta até agora? Podem fazer, se eu souber eu respondo, se eu não souber, falo que não sei. Aproveitem. Se não, Shiroma, passamos. Vamos lá. Vou abrir aqui a câmera para ver se vocês estão aí ainda. Estou vendo que vocês estão dormindo já ou se vocês estão ligados. Ainda todo mundo ainda acordado. Que bom, né? Então, vamos lá. Agora eu vou fechar para eu ver o slide. Então, a fé se manifesta pelo sim livre e consciente que o ser humano dá a Deus como resposta à sua proposta de salvação. Olha que bonito isso. Deus, ele não arromba o livre-arbítrio de ninguém. E essa fé ela vai se manifestar por esse sim que nós damos, de forma consciente. E essa resposta. Ele faz essa proposta, ele quer nos salvar. E ele espera o nosso sim. Então, nesse momentinho que a maioria de vocês está em casal, hein? Conversa um minutinho. Como que tem sido o seu sim na sua fé, na sua esperança, na sua caridade? Como que está sendo o seu sim à pastoral do batismo? Como que está sendo o seu sim pela conversão diária? Conversa um pouquinho com vocês que a maioria estão aí em casal, né? Quem não está sozinho, conversa com Deus, aí responde para Deus. Como que está sendo essa tua resposta? Resposta a essa fé. Como está sendo o seu sim? Shirome e Amit vão ter que gritar, porque estão um longe do outro, né? Mas vamos lá. Como que está o seu sim para as pastorais, para o batismo, o seu sim pela conversão diária? Conversa aí um minutinho. Muito bem, já conversaram, depois podem conversar mais. Então, dependendo das respostas, que graças a Deus não ouvi ninguém, né? Cada um fez sua confissão aí em sigilo. Então, vocês depois conversem. Se está bom, melhora. Se não está tão bom, vamos ver como pode melhorar. É vocês como casal, vocês com Deus. É hora da gente sempre se avaliar. A santidade é um processo contínuo, né? E nosso servir a Deus, a nossa adesão, deve ser diária, começar pela minha. Eu tenho que todo dia dar um novo sim. Todos nós precisamos todos os dias dar um novo sim. Pode passar, Shiroma. Vamos lá. Antes de falar propriamente do batismo, vamos falar um pouquinho do sacramento, né? Então, o que é sacramento? Na igreja, os sacramentos são sinais visíveis e eficazes das realidades divinas. Sinais visíveis. O ser humano
Por isso que nós temos os 5 sentidos. Nós precisamos de sinais, né? Eu gosto muito dessa parte, eu digo sempre que, infelizmente, muitas coisas da nossa igreja foram se perdendo, e também é culpa dos padres, de alguns padres, porque foi se deixando de realizar sinais. Nós temos, por isso que a gente ouve, a gente vê, a gente sente o gosto, tem o tato. Por que será que Deus nos proporcionou tudo isso? E por que para os sacramentos, ele, no batismo, joga água, né? Depois tem os ritos opcionais, como o éfta. Por que nós temos esses sinais? Porque o ser humano precisa de sinais. Então, tudo que a gente pode fazer para que seja visível esses sinais, o ser humano tem essa necessidade. Então, o que acontece? Muitos padres deixaram de usar os sacramentais, deixam de usar o que a nossa igreja oferece de mais belo, deixa de aspergir com água benta, deixa de usar o óleo, deixa de usar tantas coisas, porque fala, não, isso não é coisa do passado. Não é coisa do passado. Sabe o que acontece? Os protestantes vão lá, não os protestantes sérios, mas as igrejas pentecostais vão lá e vende o lencinho de não sei o que, o óleo de mais não sei o que lá. Por quê? Porque o ser humano tem essa necessidade. E nós, católicos, infelizmente, ficamos como trouxa, porque não usamos o que já tem disponível, essa riqueza da igreja. Vamos parar de falar mal dos outros, vamos continuar. Então, na igreja, os sacramentos são sinais visíveis e eficazes das realidades divinas. As realidades de mistério celebrados na liturgia cristã, pelas quais Deus nos comunica a salvação na igreja, pela participação no mistério pascal de Cristo, paixão, morte e ressurreição. Então, tem aqui a coordenadora da liturgia está presente. Olha só que medo, né? A coordenadora da liturgia está aí presente. Ó. O que é a liturgia? Qualquer ação de manifestação do ser humano para Deus é um ato litúrgico. Então, os sacramentos, eles estão dentro desse mistério celebrados nos momentos litúrgicos. Então, é importante que nós possamos, assim, entender que Deus nos comunica essa salvação onde? Não é no supermercado. Ele não comunica no supermercado. Ele comunica onde? Na igreja. Em qual momento? Na participação do seu mistério pascal, principalmente no ápice, que é a Eucaristia, na Santa Missa. O verdadeiro sacramento é Jesus Cristo. Então, quem despende o sacramento? É o padre? Não. Quem dispensa o sacramento é o próprio Jesus, por intermédio de um sacerdote ou de um diácono, depende do sacramento, né? Pode ser um diácono, como é o caso do matrimônio ou do batismo. Então, o sacramento, o verdadeiro sacramento é Jesus Cristo, porque é ele próprio que se dá para nós. Então, aqui vamos lembrar Santo Agostinho, que eu gosto bastante dele. Não há outro sacramento de Deus senão Cristo. Ali não está, nesse sacramento, não está comunicando Nossa Senhora, não está comunicando Padre Pio, não está comunicando Santa Edith Stein, não. O sacramento é o próprio Cristo, não vamos inventar. Ele é o sinal vivente que nos exprime a salvação de Deus. Contém-na em si mesmo e nola comunica eficazmente, agora por meio da sua igreja. Por quê? Naquele momento que ele ali sofre a paixão, né? Toda a paixão, morte e ressurreição, quando ele está ali pregado naquela cruz, e aquele soldado coloca a lança no lado dele, jorra água e sangue. Naquele momento ali, nasce a igreja. Nós podemos dizer que ela nasce ali, depois em Pentecostes ela se manifesta, né? Existem linhas teológicas nesse sentido. Mas ali já nasce a água e o sangue, já nasce ali 2 sacramentos, o sacramento da Eucaristia e o sacramento do batismo. Então, ali
a própria igreja nasce no momento que aquela lança transpassa o lado aberto de Jesus, ali nasce a igreja, ali nascem os sacramentos. Por isso que é o próprio Jesus que se manifesta. É Jesus que se dá em cada sacramento, né? Cristo não só instituiu os sacramentos, como ele próprio é o sacramento primordial e definitivo do encontro de Deus com a humanidade. Então, ele veio ao mundo e ele próprio é o sacramento, ele próprio que nos faz encontrar com esse Deus. Pode passar. O tempo passa muito rápido e eu tenho que ir mais rápido ainda, porque senão... Então, os 7 sacramentos da igreja. Então, vamos só recordar: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. São os 7 sacramentos. Esses 7 sacramentos tocam todas as etapas e momentos importantes da vida do cristão, desde o nascimento até a morte. Então, vai passar por todos os momentos da vida do cristão, os sacramentos. E o sacramento radical é o batismo, que é a porta de entrada para uma vida em Cristo. Pode passar. Então, aqui nós temos a relação dos sacramentos com a vida do cristão. Precisamos compreender isso. Então, os 7 sacramentos, se a gente olhar ali na primeira figurinha, iniciação cristã, ou a gente diz hoje IVC, né? Iniciação à vida cristã. O que significa o que significa primeiro iniciação? Iniciação vem do latim, estar dentro. Então, estar dentro, nós somos os iniciados, precisamos fazer uma modificação radical. Se a gente for observar, não vai dar tempo de falar sobre isso, mas se a gente observar outras culturas, por exemplo, todas as outras culturas ou outras religiões, elas têm os seus momentos iniciáticos, né? Uma corta o cabelo, raspa o corpo, pinta o corpo, outra faz tatuagem, todos têm ritos, né? Ritos de passagem. Tudo precisa ter rito para essa iniciação. E, no caso, a iniciação à vida cristã, ela compreende 3 etapas, que seria, não coloquei aí, mas seria a ruptura, as provas e a reinserção. Então, vou dar o meu exemplo. Eu entrei no seminário, então, eu não entrei desde o lado propedêutico, mas se estiver sentado, seria propedêutico, depois filosofia, depois teologia, depois síntese, depois diaconato, depois presbiterato separado. Então, olha só, é uma peregrinação, carregar sua cruz, pelo amor de Deus, assim, bastante tempo. Então, o que vai acontecer primeiro? Ela já comeu um sanduíche. Teve uma... Come só um pouquinho, só para, né, para não ficar com o estômago vazio. Se por acaso tiver que fazer cesariana, não pode estar com o estômago cheio, tá? Mas depois pode vomitar, pode ter algumas complicações, né? Então come só para enganar um pouquinho. Gilberto, seu microfone está aberto. Então não precisa comer, dá pro rapaz aí, tá polho gordo aí. Bom, então depois desta ruptura que nós tivemos, vamos lá. Então a ruptura dentro da iniciação cristã seria os ritos, né? Então, por exemplo, ser despojado das vestes. Então tem gente que fala assim, é uma bobeira esse negócio que estão fazendo agora da iniciação à vida cristã. Entrega o Pai Nosso, entrega o Creio, não sei o que. Gente, não é bobeira. O ser humano precisa desses ritos. O ser humano precisa dessa primeira ruptura, é você romper com a tua vida velha. Então, primeira fase é a ruptura. Depois, o que vai ter que ter? As provas. Então, por exemplo, durante o tempo de seminário, a gente passa por infinitas provas para ver se vai dar conta. Então, de 10 que entra, 1 termina. E olha lá, na melhor das opções. Então, você vai ter combates espirituais, você vai ter luta pelos seus desejos, suas paixões, tudo você tem que se desapegar. E, assim como o meu exemplo, como seminarista, tem o exemplo da vida daquele que quer iniciar sua vida cristã, também tem que passar por essas provas, e depois, por último, é que a gente vai ter a reinserção. Reinserção é quando definitivamente você faz a adesão por Cristo e você começa no seu processo iniciático, né? Então, hoje, a iniciação à vida cristã, nós teríamos aí primeiro o batismo, na Arquidiocese de Londrina, hoje, está se preparando agora primeiro para Crisma e depois para primeiro Eucaristia, mas tem turmas antigas que ainda é primeiro Eucaristia e depois Crisma, tá? Isso depende da turma, mas agora o processo de IVC
É nessa ordem, né? Batismo, crisma e primeira Eucaristia. Então, depois, nós temos o sacramento da cura, que é penitência, confissão, ou também chamado de reconciliação, e também a unção dos enfermos. E, por último, os sacramentos de serviço, que é, no meu caso, o que eu estou me preparando para a ordem. Primeiro grau da ordem de diaconato, segundo grau da ordem presbiterato, que é padre, ou terceiro grau da ordem, que é o episcopado, que é bispo. E o matrimônio, que é o caso da maior, acho que de todos vocês, então é um matrimônio de serviço. Você se coloca a serviço do outro para ajudar o outro a se santificar. Tem alguns que exageram, né? Acelera o processo de santificação, não é? É uma benção, mas é isso daí, né? É um serviço. Passa, Chiroma, que o tempo passa. Então, acho que nem vou falar desses 7 sacramentos aqui, porque tomaria bastante tempo. Pode passar para o próximo. Os sacramentos são como forças que saem do corpo de Cristo. Se eu disse que é o próprio Cristo que se dá, o sacramento é o próprio Cristo, então, lógico, são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante, né? Ações do Espírito Santo que opera no seu corpo, que é a igreja. Os sacramentos são as obras-primas de Deus. Olha que coisa linda. Não é só a Josi e o Davi Wang que fazem obras-primas. Olha, Deus faz obra-prima. E quais são as obras-primas de Deus, diz o catecismo? Os sacramentos, olha que coisa linda. Esses 7 sacramentos que são eficazes porque continuam a ser atos de Cristo ressuscitado e do seu Espírito através da igreja. Manifestam e comunicam aos homens, sobretudo na Eucaristia, o mistério da comunhão do Deus amor, em 3 pessoas. Então é a própria manifestação constante do Cristo. Quando a gente batisma, quando nós batizamos, depois quando a gente peca e precisa do sacramento da reconciliação, nós novamente recebemos esse próprio Cristo ressuscitado e o seu Espírito, nós somos perdoados. Ele sempre se manifesta e se comunica aos homens por meio dos sacramentos. Isso é muito bonito. Passando para entrar no batismo agora. Passa. Então, o batismo, vocês já sabem de cor, salteado, mas vamos revisar rapidinho. Então, batismo significa mergulhar, imergir, nos dá o necessário para a salvação, perdão do pecado original e a fé, que é o debate, por exemplo, por que batiza a criança, né? Porque nós nascemos com o pecado original, por isso que nós batizamos a criança, mesmo que ela não saiba o que está acontecendo, não atingiu a idade da razão, porque nós precisamos ser perdoados desse pecado original e para fazer ser infundidos essa graça santificante, que eu disse, né, bastante no começo, a fé, a esperança e a caridade. Passa o que acontece na celebração desse sacramento, que é o batismo. No batismo, por meio da igreja, você passou 2, volta 1. No batismo, por meio da igreja que confere, recebemos o Espírito Santo, que gera espaço de comunicação entre Deus e o homem, e o dom da fé. Por isso, o batismo é entendido como porta da fé, como eu disse para vocês lá no começo. Em Cristo, então, a criação sujeita ao pecado é recriada e ganha uma nova oportunidade de novamente estar em Deus, tornando-se templo do Espírito Santo. Assim, os seres humanos são libertos do poder das trevas, que é o pecado original, graças aos sacramentos da iniciação cristã. Mortos em Cristo, que aqui no caso estou dizendo não só o batismo, como a primeira Eucaristia, como a crisma, né? Com eles sepultados, ressuscitados, recebemos o Espírito de Cristo, de filhos adotivos. Em suma, o batismo é a participação no mistério pascal de Cristo, na encarnação, na vida, na paixão, na morte e na ressurreição. Evento que foi todo ele redenção. Redenção do quê? Dos nossos pecados. Nos é devolvida essa graça santificante. Quando nós somos batizados, nos é devolvido essa graça santificante, que é a nossa primeira missão. Qual é a nossa primeira missão? Qual é a nossa primeira vocação? Ser santos. Então, o que acontece no batismo? Nos é devolvido essa graça santificante, essa capacidade, esse dom de ser santos. Então, se nós não fôssemos batizados, nós não teríamos essa graça santificante, nós não teríamos esse caminho, essa força de se tornar santos, porque nós não teríamos a graça santificante. Passando, não receber a graça em vão.
No batismo, somos inseridos em Cristo e nos tornamos uma nova pessoa pela graça da adoção paternal de Deus. Pelo batismo, somos chamados à santidade, mas enquanto não somos em plenitude, porque é um caminho que vai durar até o final dessa vida terrena, enquanto não somos santos em plenitude, nós devemos buscar pelo testemunho cristão. Então, é a escadinha que nós vamos subindo todo dia, para ser sal e luz no mundo. O sacramento do batismo imprime um caráter indelével de pertença a Cristo. Por isso que se você for batizado em qualquer uma das igrejas que fazem, que a Igreja Católica aceita pela mesma credo, pela mesma confissão, você não é batizado de novo. Se você for batizado na Batista, na Anglicana, nas 6 que a Igreja Católica aceita, você não pode ser batizado de novo. Porque quando é batizado, você recebe esse caráter indelével, que não pode batizar de novo, porque você já recebeu esse caráter indelével de presença a Cristo, de pertença. Um sinal espiritual que nenhum pecado pode apagar, nos fazendo livres para o reino de Deus. Por isso é único e não pode se repetir. Também pela profissão de fé, quando o padre faz lá a renovação do batismo, né, das promessas, aderimos à justificação de Cristo em prol da humanidade. Então, o batismo, essa parte é legal, não é superstição, e muito menos formalismo para cumprir tabela. Ele é algo sério e deve ser encarado da mesma forma. Se for encarado de outra forma, sem responsabilidade, estamos batizando os futuros apóstatas. O que é um apóstata? Aquele que abandona a fé. Você batiza, mas depois ele abandona a fé. Está batizando o apóstata. E sobre isso nos diz São Paulo, não receber a graça em vão. Por isso que nós temos que preparar bem. Essa é importante, preparar bem os padrinhos, os pais, para que não se tornem apóstatas, né? Então, não vocês devem trabalhar, né, bastante isso, não é assim para tirar o quebrante, tirar o mal-olhado, não é para parar de ficar doente, não é para, sei lá, né, tem tantos motivos doidos que as pessoas falam que querem batizar para parar de chorar, nossa, tanta coisa que você ouve. Tem que ficar muito claro para os pais e para os padrinhos que não é por esse motivo que você vai batizar a criança. Pelo que eu já disse até então, né? Não é por outro motivo. Esses motivos são uma abobrinha. Pode passar, Chiroma. Então, aqui tem esse quadro bonito, essa obra de arte, que é o batismo de Jesus no Jordão, né? Então, só recordando, João Batista foi o precursor, né? Ele preparou o caminho, mas ele fez um batismo de água, que era o de arrependimento, de conversão, de arrependimento. Mas Jesus veio com o batismo de purificação de pecado, para conferir a graça santificante. Eu disse até agora, Jesus veio para batizar com o Espírito Santo, com fogo. Né? Tanto é que, pelo costume judaico, Jesus foi batizado com 30 anos, porque para os judeus é considerada a idade perfeita. Então, muitas na Bíblia vai repetir várias vezes, muitas coisas importantes que os profetas seguiram, que muitos momentos importantes sempre foi aos 30 anos, porque é considerada a idade perfeita para o judeu. Então, a partir dos 30 anos é que ele começou, ali depois desse batismo, a sua vida pública, começou a ensinar, a pregar, tudo isso. Então, lógico, Cristo não tinha pecado, mas ele assumiu essa nossa natureza pecadora. Ele foi batizado, e a gente pode ver aí nessa figura, ele foi batizado para imergir na água o velho Adão, né? Então, é muito simbólico essa obra de arte aí. Passando, Chiroma, os símbolos do batismo. Isso aqui é uma parte já que vocês sabem bastante, vamos passar rapidinho. Então, quais os símbolos? A água, regeneração, banho, vida nova. Então, ele faz alusão à água. Se você pegar lá, o Padre Marcelo faz, né? Muitos padres acabam não fazendo. Ele faz a oração completa quando ele abençoa a água. Podem reparar, né? Ele faz a oração todinha, porque aquilo lá é pensado pela igreja, foi pensado por muitos anos. E aquela oração, ela vai fazer desde a alusão à criação, lá no Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas, né? Depois ali, no momento
de Noé, do dilúvio, depois no Êxodo, os israelitas que eles passam o Mar Vermelho, vencem a escravidão, depois em Reis, que banhou-se 7 vezes no rio como um rito de purificação, depois do Apocalipse, vai falar da água viva. Então, aquela oração todinha que é feita para abençoar a água, ela tem todo um sentido que recorda a importância dessa água, essa regeneração, esse banho, essa vida nova. Então, é muito importante. Depois temos o óleo, que vai representar ser um escolhido, um separado, uma força especial, sempre se ungiu os reis, por exemplo, né? Então, se dá essa importância ao óleo como alguém que foi escolhido, que é um novo filho de Deus, né? A veste, que pela nossa tradição aqui, a criança já vem pronta, não se reveste, né? Ela já está pronta, então não tem um rito especial para ela colocar a roupa branca, mas tem a ver com a dignidade, ser filho de Deus. E daí o sal, que também é um rito que normalmente não se faz, que dá o gosto, o sabor na vida e no mundo. O éfeta, que às vezes o padre Marcelo faz, às vezes não, mas é um rito bonito, é um rito opcional, que é o ábrete, o cristão deve ouvir a sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. O nome, fala o nome, né? João, eu te batizo. O nome confere a identidade da pessoa. O sinal da cruz na fronte, que é logo no início, né? A marca de Cristo, que significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou na cruz. Isso que é tão importante. O padre faz, os padrinhos fazem, os pais fazem na fronte da criança. Passa, Shiroma. Depois o círio pascal, aquela vela grandona, né? É o símbolo do próprio Cristo, é o fogo novo, né? Na noite da vigília pascal, na maior vigília da igreja, né? A nova luz, início da nova criação, a nova coluna de fogo da peregrinação dos cristãos. Ela tem 5 cravos, que representam 5 chagas de Cristo, o alfa e o ômega, indicando a onipotência de Cristo, no ontem e hoje da história. Os algarismos do ano corrente indicam a onipresença de Deus, ele está em todos os momentos, e que em todos os lugares, e que a obra da salvação realizada por ele atinge toda a história até a consumação dos tempos. E no hoje de nossa história, razão de nossa esperança. Ele é ontem, hoje e amanhã. Ele está em todos os lugares, onipresente, onisciente. Passa. A vela simboliza o próprio Cristo, que o padrinho acende lá no círio pascal. A luz que vem do desgaste da cera, aqui não é adoção, é a doação, faltou um A. A doação que beneficia outros e não a si. Lembra a vigilância cristã na fé. A vela é acesa pelos padrinhos, o fogo do círio pascal. A luz. A fé nos faz estar na luz e tomarmos posse da salvação. Fonte batismal, ou a pia, que no caso da paróquia ali ela é colocada na Santana, né? É o lugar para o banho, é o lugar do novo nascimento, porta da fé, porta de entrada para se fazer parte do corpo místico de Cristo. Passa. O símbolo torna acessível o inacessível. Por isso, a importância que eu volto a falar dos símbolos, dos sinais, dos ritos. O ser humano precisa disso. Os sinais nos sacramentos, então, tudo isso que eu disse, a água, o óleo, a veste, o éfata, tudo isso são sinais importantes nos sacramentos, que realizam o que significam e prestam culto a Deus, mesmo sendo um mistério. Por isso que a gente não precisa ficar explicando. Existe o sinal para quê? Porque o sinal a pessoa vai ali olhar e ela vai internalizar. Você não fica explicando, agora está fazendo tal coisa, agora está... Não. Tudo que se explica muito na igreja se perde o mistério, se perde essa aura que a pessoa tem que internalizar, captar, e cada um, de acordo com o seu nível espiritual, vai compreender no seu tempo. Por isso que a gente não deve ficar explicando muito o que são os símbolos, digo, no momento do sacramento. Né? O símbolo torna acessível o inacessível, e por ele se representa o transcendente, se representa Deus. A comunicação simbólica, ela não é objetiva. Você não faz aquele símbolo e fala assim, isso aqui representa isso. Não.
A comunicação simbólica, ela não tem essa objetividade. Ela demanda da experiência religiosa de cada crente. Então, cada um, de acordo com sua bagagem, aonde ela chegou na sua caminhada espiritual, ela vai compreender a seu modo. Então, a gente não deve ficar explicando essas coisas dos símbolos. Então, portanto, a linguagem religiosa é a simbólica, que é a mais evidente no ser humano do que a linguagem racional, que vem em segundo plano, o que você fica pensando. Por último, a consagração a Nossa Senhora. É um ato de devoção a Maria, como está em Lucas, em João, né? Confia a proteção, a intercessão de Maria, a vida e a fé das crianças, para que sejam conduzidas pelo Espírito Santo, sejam fiéis ao Evangelho, cresçam em sabedoria e dar de graça na igreja e diante de Deus. Portanto, a consagração não é mais importante do que o sacramento em si. Ela é algo complementar, mas é um ato de devoção que o acompanha, um ato muito bonito. Eu particularmente gosto bastante. Daí só agora umas questões a mais que é importante saber, pode passar. O batismo de emergência. Então, segundo o ensinamento da Igreja Católica, se uma criança que não tenha sido batizada e corre perigo de vida, e não houver tempo ou condições para se chamar um sacerdote, qualquer pessoa pode e deve batizá-la. Porém, uma exigência importante para esse batismo é que os pais acreditem também e tenham fé. Se caso a criança se salve, procurar a igreja para receber os ritos complementares. Não é para batizar de novo, mas para receber os outros ritos. O óleo, se for o caso, o éfeta, né? Então, é os complementares, não batiza de novo. Se caso a criança se salve, procurar a igreja para... Pois, como já anunciamos, o batismo não tem como objetivo curar doenças, tirar quebrante, mal olhado, sapinho da boca, isso que é ótimo, né? Ou acalmar a criança que chora muito à noite ou tirar o azar, né? Olha, está cheia, não sei se com vocês, mas eu já ouvi muito isso. A finalidade do batismo é tornar a pessoa cristã, ou seja, introduzir a pessoa na comunidade de Cristo para que ela se torne filha de Deus e se salve. Bom, tem mais muitos outros slides, mas eu vou falar agora um pouquinho assim, sem seguir os slides. Agora pode tirar o slide, Chiromo, porque tem mais uns 6 slides, mas senão vai ultrapassar muito tempo. O que eu queria, assim, durante esses 6 meses que eu tenho acompanhado os batismos bem de perto, eu vejo, assim, que, em geral, os pais estão preparados, os padrinhos estão preparados, quando o padre faz a pergunta, o que vocês vieram pedir, ninguém fala assim, McDonald's, ninguém... Viemos pedir o novo KFC que inaugurou no Catuaí. Não, ninguém, graças a Deus, não está pedindo isso, né? Mas algumas coisas assim que eu percebo. Tem gente que chega, eu sou ligado nessa parte, tem gente que chega assim, nem se preocupa se alguém vai tirar foto, se não vai, como se aquilo não fosse um dos momentos mais importantes da vida daquela pessoa. Sabe assim? Aquilo lá é uma lembrança para ficar para o resto da vida. É, na verdade, a nossa data de nascimento. Então, isso é um ponto que eu acredito que vocês têm que frisar bem. Esse novo nascimento é uma data para ser comemorada como a data do nosso nascimento. Então, lógico, de acordo com cada situação, não é para se transformar no oposto. Um evento social que vai fazer uma festa mega badalada, vai ter um monte de coisa. Não é isso que vocês vão promover. Mas, assim, fazer de tal modo que as pessoas percebam, olha, fica à vontade, pode discretamente, pode tirar foto, guardar de lembrança, é um momento muito importante para a vida daquele ser humano, a data do seu novo nascimento. Então, esse tipo de coisa, eu acredito que
precisa ficar muito claro para eles, porque a criança não sabe disso, né? Então tem que ficar claro para os pais e para os padrinhos. É um ponto extremamente importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dos slides agora que eu deixei de falar, se ainda poderia ser falado. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou dar uns minutinhos, vocês podem fazer perguntas. Porque a 1 hora já está dando, já que eu gosto de cumprir o horário para depois, na próxima vez, falar assim, ele fala demais e Deus me livre, enquanto você procura, só complementando o que você falou, na verdade, a gente está precisando reciclar um pouco a apostila, já tem material aí, nesse que você fez aí, acho que dá para encaixar algumas coisas nela lá. Um dos fatos é a fotografia, que lembrar ali no final, né, na última parte, onde fala sobre isso. Uma coisa que o padre já pediu para mim falar para vocês, e já aconteceu na paróquia, é a roupa que as pessoas vão no batismo. Tem pai que vai de bermuda batizar o filho. Então, cabe a nós a dar uma explicação da importância de estar ali sem decote, é um momento especial na comunidade, eles estão sendo visíveis ali na frente. Ele pediu até que nós falássemos o que não pode, como não pode ir. Não é para ir de bermuda, não é para ir de alcinha, roupa transparente, decotada, muito curta. Ele pediu para a gente explicar bem isso. Porque às vezes fala, eu vou com uma saia longa, mas a saia toda transparente, sabe? Então ele pediu para focar bem nisso. Isso nós vamos incluir, eu vou incluir agora uma reciclada na apostila aí, só para lembrar das coisas que está faltando ali de explicação, né? Acho que uma delas era a fotografia que você falou, da importância de estar registrando esse momento. Nós vamos dar uma explicaçãozinha ali melhor para alertar todo mundo um dia. Esse é um ponto interessante. Um outro ponto, vou falar igual eu falo para os coroinhas lá, ó. Igual fala para a criança. Daí vocês repetem para os pais, para os padrinhos, e fala assim, olha, quando você vai na casa de um amiguinho convidado para uma festa, a gente vai para uma festa de bermuda, ou vai de sunga, ou vai de, sei lá de que jeito, a não ser que vai ter piscina depois, mas inicialmente, se é uma festa, a gente vai de qualquer jeito. Então, a gente explica assim para a criança. Então, para os queridinhos, pais e padrinhos, vamos explicar que no momento que eles vão para a Eucaristia, é uma festa. Não é só para o batismo, não. Qualquer um de nós que vai para a missa. Nós vamos para uma festa, é a festa do banquete. Se nós somos convidados para a festa do banquete, no aniversário do nosso melhor amigo, que jeito nós vamos? Sempre pensa nisso. Que jeito que nós vamos para uma festa de um grande amigo? Nós vamos ali para a festa que se renova todas as vezes. A paixão, morte e ressurreição é o grande banquete que Jesus se dá em corpo e sangue. Se nós somos convidados para esse banquete, se nós fazemos a adesão pela fé de estar nesse banquete, nós vamos de qualquer jeito? Vamos com uma saia com um decote cortando até em cima, mostrando a etiqueta? Vamos com uma blusa que mostra até o útero? Não, né? Então, essas coisas têm que ficar muito claras, tem que ser muito objetivo. Não é lugar. Nós vivemos num país tropical? Vivemos. Mas a igreja não é lugar, falei isso sábado para as crianças, não é clube, não é piscina. A igreja não tem lugar próprio para isso. Então, você vai com roupa de piscina na piscina, vai com roupa de praia na praia. Nós não vamos assim na igreja. A igreja, nós vamos ali, nós estamos nesta reunião, nessa festa, que é o grande banquete. Nós vamos com a melhor roupa que nós pudermos, nós vamos estar concentrados, nós vamos chegar antes, não 10, 15 minutos depois que começou. Tudo isso é importante falar. Tudo isso é básico, é repetitivo, mas é igual... Eu dei aula há muitos anos, e a minha ex-sócia falava assim, a Maria Lúcia, a gente repete para a criança
que tem que escovar o dente todo dia? Vocês que são pai, não repete? Até ela aprender que tem que escovar o dente? Ou não repete? Até ela começar a escovar o dente, fala, olha, fulaninho, tem que escovar o dente. Daí no outro dia seguinte fala assim, tem que escovar o dente de novo. Aí no outro dia, mas mãe, você já falou, mas você não está escovando, então você tem que repetir. Então a gente tem que repetir até se internalizar isso. Então nós vamos repetir. O curso, sei lá quanto tempo dura. Repete todo o encontro. Olha, vocês vão ser batizados nesse dia. Aliás, a Eucaristia, em todas as vezes que você for, você vai para um banquete. Então você vai estar bem vestido adequadamente. Não é assim com roupa de gala, mas é com roupa adequada para o local, mesmo com calor. Não é? Eu até sugeri para o padre Manuel ainda, na frente da capelinha de chances, tinha, pelo menos, eu não sei se ainda tem, tipo de um quadrinho dizendo que a pessoa está entrando no lugar sagrado, que ela tem que manter o silêncio, usar roupa adequada, tudo isso. E eu achei muito bom aquilo. Né? Tipo assim, acorda que aqui é um lugar diferente, né? Como Deus falou para Moisés, tira as sandálias que você está pisando no lugar sagrado. E hoje as pessoas acham que pode usar qualquer coisa, fazer as coisas do jeito que lhe convém. A gente vê muito isso em casamentos, né? O traje que as pessoas vão para a cerimônia é o mesmo que usado lá fora. Uma vez um diácono arrumou tipo era uma toalha e pediu para a madrinha que ia fazer a leitura colocar aquilo nos ombros, que o decote dela estava demais. Ela se ofendeu. Não sei o que. Porque ele falou isso. Eu peguei e falei assim. Aí pediu para eu falar também. Eu falei assim, mas você não está com um decote muito grande? Falei para ela. Aí ela falou assim, mas a noiva que pediu, eu falei, a noiva pediu para você fazer a leitura, não para você vir quase. Né? Então, eu acho que teria que ter mesmo ali na porta de entrada um aviso desse. Sabe? Porque às vezes o jovem acha que ele é jovem, ele pode ir com qualquer roupa também. Né? Isso eu já vi meninas subindo. Eu tive que falar isso um monte de vezes na equipe de liturgia. Quer chamar alguém, mas já avisa que não é para ir com roupa decotada, fazer leitura, com shorts. Os meninos da música, principalmente os jovens, eles vão de bermuda tocar, vão de shorts, as meninas tocar. Agora nem tanto, mas teve uma época que estava demais, gente. O tamanho dos shorts das meninas, né? Então, eu acho que seria interessante colocar na porta até um aviso desse. É lógico que aqui eu falei para vocês de forma enfática, assim, para chamar atenção, né? Eu falei meio bravo, assim, porque para vocês gravarem, tá? Mas esse povo, principalmente na iniciação à vida cristã, muita gente, assim, eu estou percebendo agora, domingo foi a apresentação do primeiro tempo. 90% daqueles pais eu nunca tinha visto na vida inteira lá na Santana. Eu estou lá desde 2016. Então, eu nunca tinha visto na vida 90% daquele povo. Então, nós temos que ter muito tato, muito cuidado, porque senão nós afastamos também as criaturas, né? Então, nós temos que bater e assoprar. Esse é o grande segredo. Nós damos uma pancadinha, mas depois damos uma sopradinha para que a gente possa conquistar pelo amor. Fé, esperança e caridade. Caridade é amor, né? Então, nós vamos dar aquela soprada, mas vamos dar aquela abraçada. Então, a gente explica com jeito, corrige com todo cuidado, para que a gente não espante, né? Tomar muito cuidado nesse sentido, porque se a pessoa está chegando ali, ela está disposta, de alguma maneira, a fazer sua adesão, mas falta catequese. Ela não é no sentido mal da palavra, mas ela ignora, ela é ignorante ainda em tudo isso que nós estamos dizendo. Então, ela precisa de tempo para ser catequizada. Isso não estou falando só quem vai ser batizado, não. De forma geral, o povo carece de catequese. Então, nós temos que ter paciência para fazer esse caminho com eles. Né? Infelizmente, às vezes, se usa o ambão para falar de política, para falar de tantas abobrinhas, e não prepara o povo para o que tem que preparar. Então, acaba faltando
esse preparo. Então, nós temos que fazer um caminho com o povo, tem que fazer um caminho que também não é o ambão o momento adequado para fazer catequese, porque ali você tem que, como disse o Papa Francisco ontem na Eslováquia, ele disse, homilia tem que durar 10 minutos e tocar o coração da pessoa. Então, não é, às vezes, um momento para você ficar dando bronca, não é, né? Mas você tem que encontrar algum momento para fazer, né? Que são os momentos formativos. O momento que ele se prepara para a catequese, o momento que ele se prepara para o curso de noivos. Aí está a grande chave de você conquistar pelo amor. Você vai informar, mas, ao mesmo tempo, vai acolher. Então, achar o Aristóteles diz que é o justo meio. Né? Nem 8, nem 80. A gente tem que encontrar o justo meio. Não falar assim, fulana, você não pode ir com roupa decotada, não pode ir com as peladas, não pode falar desse jeito assim. Você tem que falar com um jeito, falar, olha, então, do jeito que eu expliquei para as crianças, é uma festa, é um banquete, que jeito que você vai? Então, você tem que usar toda essa metodologia, essa didática, para conquistar pelo amor, né? O ser humano, muitas vezes, aprende só pela dor, mas não vamos usar essa metodologia por nós, né? Deixa o ser humano fazer a adesão. Nós temos que procurar ensinar pelo amor. Olha, já deu 1 hora, a minha parte, não quero ultrapassar, a não ser que tenha mais alguma pergunta, eu estou já satisfeito em ter dado o básico do batismo. Eu tenho essa apresentação em 4 módulos, eu dei um módulo para vocês do básico, né? Eu tenho essa apresentação em 4 módulos, mas, assim, eu acredito que para também recomeçar nesse período pós-pandemia, né? Então, eu acredito que é importante a gente ir retomando as formações e tudo, porque nós somos os primeiros a ser evangelizados, a reacender a chama, estar com as nossas virtudes teologais em dia, né? A fé, esperança e caridade precisa estar sendo fervilhado dentro de nós para que a gente possa extravasar para o outro. A gente vai passar o que o nosso coração está cheio. Então, se nós estamos praticando essa fé, esse amor, né, e essa esperança, nós vamos poder passar para quem nós vamos formar, para os nossos pais, padrinhos desses catecúmenos, né? Todo mundo ainda acordado, estou vendo que está todo mundo pelo menos com o olho semi-aberto, né? Então isso é importante. Jefferson, antes de abrir para que faça uns comentários aí tudo, eu só complementando sua conclusão final aí, no momento que nós estamos lá na visita, eles são muito receptivos, na maioria das vezes. Tem muito raro você encontrar alguém que está meio assim, mas a maioria. Então é um momento realmente de que você estava falando, de nós falarmos ali, falar com jeito. Por isso que eu vou incluir na apostila ali, porque é um tópico que você está ali. Se está ali na apostila e está acompanhando, é um momento que você tem que falar sobre isso. Então, facilita para nós falarmos sobre isso, né? Então, sobre alguns outros assuntos que tem lá que eu vou lembrar para colocar lá na apostila, mas um era as fotografias, outro é a roupa, outro é chegar atrasado, isso a gente comenta sempre, né? Mas tem uns que chegam em cima do momento. Mas eu tenho visto realmente que acho que a preparação está sendo bem feita, porque a gente percebe que está sendo bem conduzido ali na hora, né? E quem está lá, só para complementar, eu vou dar alguns avisos ali, mas quem está lá no dia, lá, e às vezes o padrinho, quem foi dar o curso não está ali no momento, faz uma acolhida ali, dá uma explicação rápida ali no fundo, eu procuro fazer isso, né? Que aí já dá uma relembrada neles ali, né? Fica livre aí para quem quiser fazer uma pergunta ou um comentário antes dos recados finais. Vou reclamar, né, que você fez uma reclamação. Dagmar, apostila, se possível fazer um pouquinho, letra um pouquinho maior, os idosos aí já têm mais dificuldade da gente. E também, como vai ser digitalizado, mas você pode achuriar, né? Sabe, né? Achuria ela em amarelinho, então, aquelas que a gente vai ler. As mais importantes. Mais importantes, né? Mais importantes. Como já tem feito na normal. Vou dar uma reciclada ali. E dá uma letrinha maior, vai mais negrito, se a gente imprime para entregar quando for imprimir, às vezes sai bem melhor. Okay? Bom, vocês estão de parabéns que eu, olha, conheço
praticamente todas de longa data, né? Pessoal, eu estou aqui, viu? Eu estou aqui, só que a minha câmera não está abrindo, tá? Eu e a Edna aqui, tá? Ah, tá bom, João. Você pode abrir ela, João. Eu estou apertando aqui, não abre. Hora de entrar tem que pôr com câmera. Então, é uma turma de peso, viu, Dagmar? Uma turma muito boa, que com certeza está formando gente muito capacitada, né? Desde o começo, já, quando começou a intenção da pastoral do batismo, o Padre Manuel já foi sempre escolhido a dedo. Inclusive, quem tiver alguma indicação, o Chiron me deu uma indicação esses dias, né? Nós estamos preparando, estamos sendo investigados 3 casais para entrar no grupo, tá? Porque nós estamos acumulados. Amanhã, por exemplo, já começa a receber mais uma. Eu junto um pouco para soltar, porque está bem acumulado, está tendo muita procura. E amanhã já solta mais uma turma para cada um. E Mas nós tivemos algumas baixas. Então a gente em breve deve ter mais 3 casais novos aí. Vai aumentar, as pessoas estão já marcando o batismo para fevereiro. Então. Dagmar e Jefferson, só eu queria aproveitar todo o conhecimento do Jefferson, né? A gente tem na apostila muitos tópicos que às vezes estão grifados lá e que não ficam muito claros, né? Então, talvez fazer alguma discussão em cima da apostila, até porque assim a gente percebe que tem alguns errinhos que a gente pode ir lá sinalizar e tal, né? E incluir, né, a questão da consagração, né, na apostila, a questão também da roupa, né, colocar e tal. E uma coisa assim que eu tenho percebido também, assim, a gente vai aprendendo conforme vai dando os cursos, né, tal. Os pais e os padrinhos, eles ficam muito perdidos na sequência do ritual. Então, assim, na apostila não está muito claro. Ó, vai ter a entrada, o rito de entrada com os padrinhos e os pais, que é a apresentação. Você vai ter que falar lá o que vocês vieram pegar o batismo. Como a gente é ministro, a gente segura lá o livrinho do batismo, né, o rito do batismo, né, a gente acaba meio que decorando com o passar do tempo, né, tal. Então, a questão da consagração, eu acho que precisa colocar na apostila, né, e a questão disso, e discutir, aí não sei se seria uma outra oportunidade, né, coisas que estão grifadas na apostila. Dou exemplo, por exemplo, do creio. Lá tem o creio. Está grifado na apostila 2 itens, né? Que é desceu a mansão dos mortos. Aí, assim, tá lá. Você vai ler, aí, poxa, mas qual que é a intenção de estar grifado isso na apostila, desceu a mansão dos mortos, na questão do batismo? O que a gente tem que explicar? Eu juro que eu fiquei muitas vezes perdido ali, né? Mas depois eu dou aquela explicação, não, é que Jesus desceu, quando ele ressuscitou, ele levou todo mundo que tinha direito a estar ao céu a ir para o céu, que antes existia o limbo, tal. Então, eu fui atrás disso, né? Então, se a gente pudesse ter essa oportunidade de rever a apostila, os tópicos que estão grifados e o que a gente precisa falar, eu acho que vai dar uma uniformidade na formação também e vai ajudar principalmente nessas questões que tem dúvidas, né? No creio lá tem essa e tem o Espírito Santo, né? Tal. Então, só fica aí a sugestão, né? Para ver se a gente aproveita também o conhecimento do Jefferson para nos ajudar nisso também. Não, excelente. Eu já que, na verdade, faz tempo já era ter reciclado, eu estava esperando, né, Jefferson? Acabou dando. Eu ia agradecer no final, mas já vou introduzir. Muito obrigado por esse momento que você está fazendo. Eu sei do esforço que você fez. O Jefferson está fazendo o TCC dele, está com um monte de atividade. A gente está acompanhando lá no projeto, ele está até isolado ali. Porque eu sei, e assim mesmo ele se prontificou e está ajudando a gente aí, se preparar, óbvio que você se preparou para tudo isso aí, né? Então, nós estávamos esperando chegar a essa preparação. O próximo etapa nossa agora é realmente dar uma reciclada na apostila, tem muita coisa que dá para sair, dá outros para entrar ali, e aí um próximo, talvez, quem saiba, né, já presencial, nós possamos fazer alguma coisa para discutir a apostila nova, aí sim. Quanto ao creio, eu também tinha uma dificuldade. Sabe o que a gente faz hoje? É uma dica legal e realmente, eu acho que talvez a gente até inclua isso ali. Em vez de falar aquilo ali, porque a maioria dos cristãos não sabe nem o que reza no creio, não sabe nem o que fala o creio. E ali está muito bem explicado. Então, a gente pegou aquilo como introdução, a Maria faz até uma introdução e fala da importância do creio na Igreja Católica, que serve até para o exorcismo, a importância, a força dessa oração que tem.
E você imagina se em casa você rezasse o creio todo dia, onde você traz tudo aquele ponto negativo de fora para dentro do teu lar. E faz com que a pessoa faça isso como tarefa de casa. Leia aquilo e medita, e entenda o que é o creio. Você já nunca mais vai deixar de passou rezar. até antes a apostila, para eles darem uma olhada mesmo. Se tiver alguma dúvida na hora, discutir com a gente, porque a maioria quer fazer online agora, né? Mas isso aí é só uma introduçãozinha para a gente melhorar agora, e a próxima informação nossa vai ser em cima de uma... E quem tiver sugestão depois quiser me passar, eu vou estar montando essa nova, essa reciclada nessa apostila aí, para a gente estar fazendo, tá? Beleza, eu acredito Olha, que Marcos, depois que vocês fizerem... esse veio aí, eu lembro que eu choreei mais 2 itens. Eu sempre ponho lá aquilo que você falou aí, tarefa de casa, porque eu até comento alguns itens, um dos itens ali, por exemplo, que eu também nem sabia, sabe? E eu peço sempre, antes do batizado, é bom dar uma lida nisso aqui, para vocês estão sabendo bastante coisa que eu comento, coisas que eu aprendi ali que eu não sabia. Eu sempre também está escrito até à mão, fiz assim à mão, na apostila, tarefa de casa, ou ler, é para ler antes do batismo. Sabe? É interessante esse. Ótimo. Fica assim, ó, passa alguma sugestão para mim. Outra coisa que você falou, Helder, é realmente, eu já pensei naquela forma, só que nós estamos, a última parte, eu procuro ler toda, explicando cada passagem daquela e tudo. E ali, não tem como você explicar que vai ser isso, porque vai ser se for na missa. Mas tem batizado que é fora, está em outra paróquia, tem batizado que é fora da igreja. Hoje nós vamos fazer mesmo um batismo amanhã, eles vão batizar lá no Mato Grosso. Entendeu? Então não tem como você explicar como vai ser. Aí, por isso que a gente eu deixo pergunta... claro que se for na Santana, né? Eu falo, é assim, o padre vai fazer isso, tal. Isso. Então eu deixo Ali claro dá isso. Mas mande sugestões aí, que nós vamos vou estar envolvido com isso aí nos próximos dias. Eu também, essa parte do batismo, como é que chama? A cerimônia, eu também sempre eu fiz desde o começo, eu leio inteirinho, ali que a gente vai mais detalhado. Falando que a mãe fica lá de esquerda, no corredor ali, com a criança já, para o padre já, né? Sabe? A gente sempre tem explicado e sempre procuramos, toda vez que tem um batismo, que a gente está lá. A gente sempre... Eles estão perdidos. Lá no Espírito Santo, por exemplo, a gente sempre, de vez em quando vai na missa lá e já viu o batismo lá, não sei, lá está bem diferente dos nossos, né? Não sei. Então, Jefferson, foi um bom comentário que você falou. Será que, eu não comentei isso com o padre ainda, a gente não deu muito, por causa da pandemia toda aí, estava meio parado, mas nós tentamos uma abertura melhor ali com o Regine para unificar tudo e não deu certo, não foi muito... Será que agora não dá para fazer uma aproximação e tentar unificar isso aí, não? Acho que seria uma boa, né? Poderia fazer um curso. Eu estou perguntando para o Jefferson, que tem mais contato com o padre ali, para ir dando uns toques ali, umas... Eu não sei, a experiência do que eu tenho proposto para as capelas, eles têm aderido bastante, tem sido muito bom a experiência do que as coisas que eu tenho proposto, eles têm participado junto, tem sido muito bom. Eu acredito que é só uma questão de fazer essa aproximação, eu não vejo problema, até porque hoje o que acontece? Tem muitos batismos que não, como não tem vaga na Santana, né? Hoje muitos batismos estão acontecendo no Espírito Santo e no Regina. Então, eu participo de todos, né? E posso ver que não muda, né? Um batismo do outro, que é o mesmo padre que celebra. Então, eles têm mantido o mesmo padrão, ainda que se percebe que, às vezes, os ministros não têm essa mesma facilidade de acompanhar, mas quando eu estou, eu acompanho, né? E estou procurando formar os coroinhas para ajudar também nesse processo, para que eles entendam isso daí, né? De segurar o rito e tudo mais. Mas eu vejo como algo positivo. Tudo que puder unificar, eu vejo como algo positivo. Vou voltar a conversar com o padre sobre isso e começar a iniciar uma reaproximação ali. Certo. Gente, eu agradeço o convite, espero que vocês tenham, de alguma maneira,
aprendido algo novo ou relembrado coisas que vocês já sabiam. Eu preciso encerrar porque eu tenho uma revista inteira, Ecos de Santana, para revisar até não sei que horas da noite, que ela tem que ir para a gráfica amanhã cedo. Então, assim, eu atuo em muitas frentes da paróquia, e uma delas é a revista que tem que ser revisada hoje, e tem que ir para a gráfica amanhã. Mas foi uma alegria, assim, estar com vocês nessa noite, partilhar um pouco daquilo que eu amo, que é a igreja, daquilo que eu escolhi para a minha vida, que é servir Jesus. Então, foi muito bom, a gente depois fico à disposição para num outro momento, realmente é corrido, são muitas frentes, mas fico à disposição para que a gente possa organizar depois, uma próxima vez, essa apostila, quando vocês fizerem a reciclagem dela, para a gente poder aprofundar o que for necessário, porque nós temos sempre, até morrer, coisas para aprender. Então, vamos aprender, só estarmos abertos que nós vamos aprender. Eu gostaria só de tirar uma foto, que vocês sabem que eu sou da comunicação, né? Vamos tirar uma foto, todo mundo, mesmo os que já estão quase dormindo, vamos acordar e vamos rir agora, dar um sorriso, né? Todo mundo sorrindo agora para a nossa foto. Eu tenho que ficar mais numa posição certa, que essa câmera aqui desse notebook não estou me entendendo com ela. Vamos encerrar com uma oração. Não sei se tem mais recados, Dagmar, está tudo certo já. Não, a única coisa, só fazer, aproveitando que está todo mundo aqui, eu tenho passado por e-mail as fichas lá, eu acho que é mais fácil para gravar. Pode continuar, alguém prefere outra forma. E de preferência, gente, pelo menos no WhatsApp ali, dá um ok, faz um positivinho, porque às vezes pode dar um problema no e-mail e a gente só descobre quando não é feita a visita. Tá? O resto tudo certo. Muito obrigado pelo empenho de vocês. Como você disse, Jefferson, só tem gente de peso aqui, gente ótima. Eu não tenho muito o que falar, tá tudo perfeito. Só estamos um pouquinho acumulados, eu entendo. Tá um pouquinho... Antes nós dávamos um curso cada mês, agora está começando, tá dando... Se bem que eu procuro pegar os urgentes, tá, gente? Eu não passo para vocês o rabo de foguete, mas nós chegamos a fazer 5 cursos no mês só. Que 5? 8. Teve uma fase que nós fizemos 8 no mês. Mas, estamos aí. É para isso que nós estamos aí, né? Só referente àquela última ficha nossa, o que ela disse para mim, não sei como é que vocês resolveram, que o padre disse que ela poderia fazer curso perto da casa dela. O importante era trazer o comprovante para a Paróquia Santana. Eu não entendi. Não, pode. Eu sim, mas eu não entendi isso, por causa que se ela fez a ficha lá, eu achei que ela estivesse nos aguardando. Na verdade, foi um erro da secretária. Ela foi marcar o batismo ali, queria fazer aqui, só que ela não mora aqui. E aí o padre falou, você pode fazer, porque a madrinha parece que era daqui, já tinha curso. E aí ela foi fazer, o padre falou, não, você pode fazer o curso lá, mas você tem que trazer todo o documento de prova do curso. Isso nosso, é isso, né? É igual nós, às vezes a gente dá o curso também, as pessoas vão fora, e ela emite um certificado de que fez o curso para levar na paróquia esse local lá, tá? Aí que está a parte da caridade, do amor, né? Você forma e deixa ela batizar onde ela quiser no mundo, né? Então, é aí que está essa nossa parte da doação, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite de partilha de conhecimento. Nós sabemos que Tu és o dono de tudo, Tu és o dono da igreja, Tu és o dono dos sacramentos, o dispensador de todos os bens. Por isso nós te agradecemos, porque nós, como servos, fomos preenchidos e renovados nas nossas virtudes teologais, na nossa fé, na nossa esperança e na nossa caridade, para que a gente possa, dia a dia, subir nessa escada para o céu, construir o nosso processo de santificação, servindo aqueles que estão mais próximos, mas também aqueles que estão mais longe, que nós não sabemos muitas vezes nem o nome, mas que nós queremos nos colocar a serviço. Que o Senhor possa abençoar
a nossa noite de sono, nossos trabalhos, tudo que nós formos empreender, as nossas famílias. Abençoa também a nossa vernissagem, que vai acontecer na sexta-feira. Que tudo seja para a tua honra e tua glória. Obrigado, Nossa Senhora, pela tua intercessão, por ter cuidado de cada um de nós e continuar cuidando durante toda a nossa vida. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, boa noite, bom descanso a todos. Obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado, pessoal. Até lá, bom resto de semana. Até logo. Tchau.